totalmente demais. Oferecimento Sadia. Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil registra mais 956 óbitos e passa a ser o quarto país do mundo em número de mortes pela Covid-19. O Rio Grande do Norte tem um recorde de novos casos e a fila para uma vaga de UTI aumenta. Manaus recebe um reforço para o combate à Covid-19. Fortaleza tem o último fim de semana em lockdown antes da reabertura parcial na segunda-feira. Mas um atraso na realização de exames revela números assustadores do Ceará. A quarentena na cidade de São Paulo é prorrogada até 15 de junho. E as orientações dos especialistas para o uso das máscaras pelas crianças. Você vai ver também. Uma nova pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra um aumento na aprovação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Os protestos pela morte de um homem negro se espalham por várias cidades americanas. 2 pessoas morrem e o presidente Donald Trump ameaça mobilizar o exército contra os manifestantes. O lançamento de um foguete abre uma nova era na exploração espacial. Daqui a 1 minuto, no Jornal Nacional. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas a gente sabe que para você, isso não foi possível. Você precisou sair e encarar seus medos, suas incertezas. Por trás dessas máscaras, dessas luvas, a gente sabe que tem a coragem de gente guerreira. Gente que acorda cedo, que rala, que se arrisca. Gente que está fazendo o que precisa ser feito. O Bradesco reconhece e se inspira no exemplo desses milhões de brasileiros que continuam batalhando todos os dias. Brasileiros que entendem a importância de se desafiarem e de se reinventarem. Que entendem que mais do que nunca é preciso aguentar firme para continuar a construir o nosso futuro do jeito que dá, hoje. Reinvente o futuro. Bradesco. O Brasil ultrapassou a França e agora é o quarto país do mundo em número de mortos pelo novo coronavírus. Em 24 horas foram mais 956 mortes. O total de óbitos no Brasil chega a 28.834 desde o início da pandemia. Em 24 horas foram mais de 33 mil novos casos. O total de casos confirmados no país se aproxima de 500 mil. O Rio Grande do Norte vive o caos da espera por uma vaga em unidade de terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos da região metropolitana de Natal é de quase 100%. Na madrugada de ontem, a família comemorou a vaga no hospital de campanha do município depois de 3 dias de espera. 3 horas e 20 minutos. Enfim, agora a dona Zeneide vai ser transferida para o hospital, para o leito do UTI. 24 horas depois, dona Zeneide não resistiu e morreu. Ela teve 2 paradas cardíacas. Na primeira, os médicos conseguiram ressuscitá-la. Na segunda, não deu mais. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, divulgado hoje, o Rio Grande do Norte teve o maior número de casos registrados em 24 horas. Foram 939. No total, são 7.402 e 305 mortes. De ontem para hoje, a fila por um leito de UTI também subiu de 81 para 103 pacientes, 41 em estado grave. Seu Antônio, de 70 anos, está nessa fila há 4 dias. Eu perguntei ao médico qual era a possibilidade de ser transferido para algum leito, né? Ele falou para mim que tá difícil, mas está tentando. E os dias passando e cada vez ficando pior, né? Edneide teve bebê na última quarta-feira e ainda não saiu da sala de cirurgia porque não tem vaga na UTI. A gente pede para que as autoridades aí tomem providência, façam alguma coisa, porque antes que seja tarde, né? Enquanto ela está com vida lá, está lutando pela vida, a gente está aqui sem poder fazer nada. Não temos como criar leitos da noite para o dia, diante de situações que são dramáticas para as famílias, sabemos disso.
mas não podemos fazer outro juízo, porque nem as decisões judiciais elas podem desconsiderar isso. A taxa de ocupação na rede pública da região metropolitana de Natal hoje é de 97%. Se as medidas de isolamento social não forem realmente implantadas e adotadas por toda a população, infelizmente essas taxas de ocupação elas tendem a aumentar, porque nós estamos agora no ritmo ficando mais acelerado dessa taxa de transmissibilidade. No Maranhão, a Covid-19 só não atingiu 4 dos 217 municípios. Há 2 dias, Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, tem mais mortes pela Covid-19 que a capital. Foram 14 óbitos em 48 horas. Nesse período, São Luís registrou 4. Todo o comércio de Imperatriz foi reaberto nesta semana, inclusive restaurantes e shoppings, com algumas medidas de distanciamento. Exatamente no momento em que os números do coronavírus não param de crescer. A quantidade de infectados na cidade mais que dobrou em 10 dias. Os leitos clínicos da rede pública estão todos ocupados. E dos 54 leitos de UTI, só há 4 disponíveis. Desde o início da semana, por falta de vagas, 18 pacientes já foram transferidos para São Luís em aviões UTIs, que o governo do estado começou a disponibilizar. A capital registrou 2 mortes nas últimas 24 horas. 2 semanas atrás, foram 14 óbitos registrados em um só dia. As autoridades atribuem essa queda às medidas rígidas de distanciamento social adotadas em São Luís, como o lockdown, que durou 13 dias. O juiz que decretou o lockdown avalia que a medida salvou vidas. Muitas vidas foram poupadas e não foi com invenção da roda, foi seguindo apenas aquilo que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. São Luís iniciou a abertura gradual do comércio, mas o distanciamento social ainda é recomendado. Um torneio de futebol como este, realizado hoje no bairro próximo à região central, com toda essa aglomeração, é perigoso e segue proibido por decreto estadual. Manaus ganhou hoje o reforço de 48 novos médicos e enfermeiros para combater a pandemia. Depois de quase um mês de espera, o grupo assumiu os plantões do Hospital Estadual Platão Araújo, um dos mais críticos do Amazonas. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, o governo federal encaminhou 268 profissionais da saúde. Desses, 159 foram contratados pelo Estado. Os demais, devolvidos ao Ministério da Saúde por não se adequar aos requisitos da função. Arthur veio de Brasília para trabalhar em Manaus. Agora que eu estou aqui no Amazonas, eu espero muito qualificar o serviço de saúde prestado aqui, apoiar a população local e conseguir dessa maneira diminuir as taxas de morte, as taxas de adoecimento das pessoas e combater logo essa pandemia, né? Os profissionais da saúde foram escalados para trabalhar apenas nos hospitais em Manaus. São os 4 que atendem pacientes com o novo coronavírus, um deles de referência e uma maternidade. O Amazonas vem batendo recordes de casos confirmados da Covid-19, com média de 1.400 por dia. O foco está no interior, que concentra 56% dos casos e não tem nenhum hospital com UTI. Os pacientes mais graves são transferidos para Manaus. O governo do Amazonas determinou a reabertura gradual do comércio, apenas em Manaus, a partir da segunda-feira. Hoje, na Zona Leste, muita gente nas ruas, sem se importar com o distanciamento, e o comércio aberto normalmente. O lockdown em Fortaleza termina na segunda-feira. Isso preocupa as autoridades de saúde, ainda mais agora que foi divulgado um número surpreendente de casos da doença atribuído a atrasos na realização de exames. Nos bairros mais afastados e no centro de Fortaleza, tinha muita gente na rua nesse sábado. Lojas já funcionavam com metade da porta aberta, mesmo com lockdown na cidade valendo até amanhã. Vim comprar esse ventilador que estava precisando muito, né? Porque eu vim no ônibus lotado. Lotado mesmo, encostando um no outro. Em Fortaleza, desde o dia 8 deste mês, quando começou o lockdown, mais de 30 mil ocorrências foram registradas por aglomeração, estabelecimentos abertos irregularmente e pelo não uso de máscara. Nesse período, a média de descumprimento das medidas de distanciamento social não chegou a 50%, bem abaixo da meta estabelecida de 70%. O Ceará está entre os estados do país mais atingidos pela Covid-19. Hoje, no fim da tarde, os casos confirmados da doença passaram de pouco mais de 38 mil para quase 48 mil aqui no estado. E as mortes já chegam quase a 3 mil. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o crescimento aconteceu por causa do resultado de casos suspeitos que estavam sendo investigados há 30 dias.
Apesar dos números altos, o governo do estado diz que há uma tendência de estabilidade da doença aqui. E a partir desta segunda, parte da indústria e do comércio, salões de beleza e barbearias começam a abrir. Isso é parte do plano de retomada da economia previsto para acontecer em 5 fases até o fim de julho. Agora há pouco, o governador Camilo Santana, do PT, renovou o decreto com medidas de distanciamento social em Fortaleza por mais uma semana a partir de segunda e determinou o isolamento rígido em 7 cidades da região metropolitana e do interior, onde os casos da doença crescem de forma mais acelerada. Em São Paulo, a prefeitura da capital prorrogou a quarentena e determinou que o comércio continue fechado até 15 de junho. Depois de 70 dias fechada, a loja de colchões reabriu hoje só para limpeza. O gerente quer deixar tudo pronto para voltar a receber clientes, mesmo sem saber direito quando isso vai acontecer. Agora vamos esperar, vamos ver como é que vai ficar o comércio. O mesmo não vai ficar, porque a gente tinha uma linha de cliente normal. E agora... A expectativa na capital era de uma reabertura parcial a partir de segunda-feira, depois que o governo do estado anunciou a flexibilização. Na região metropolitana, por enquanto, nenhuma mudança. Hoje, prefeitos de 7 cidades do ABC Paulista foram até a sede do governo com um pedido de reavaliação e entregaram um plano para a reabertura da economia. A gente tem certeza que estamos credenciados para poder fazer com que o comércio da nossa região volte a funcionar, mas sempre com muita responsabilidade e colocando a vida em primeiro lugar. A capital foi incluída pelo governo do estado na fase laranja, que permite a abertura de algumas atividades. Mas o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, voltou a dizer que, por enquanto, nada muda. A quarentena continua na cidade de São Paulo. A gente não acabou ainda a pandemia do coronavírus. A partir de segunda, a gente começa a receber as propostas de abertura. Nada reabre na cidade de São Paulo a partir do dia 1º de junho. E um decreto da prefeitura, publicado hoje, reforçou essa decisão. A quarentena foi prorrogada até o dia 15 de junho. A reabertura do comércio de rua e dos shoppings será gradual e vai depender de planos enviados por cada setor econômico, que terão que ser aprovados pelo município. Nessa primeira fase, quem for autorizado só poderá funcionar por 4 horas seguidas ao dia e com 20% da capacidade. O plano de reabertura em São Paulo é visto com cautela por especialistas. A doença continua evoluindo por aqui, enquanto o isolamento continua abaixo dos 50%. Hoje, o número de contaminados passou de 107 mil no estado e o de óbitos chegou a 7.532. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital está em 80% e em 83% na região metropolitana. E o desafio tem que ser enfrentado com muito cuidado quando você pensa em reabrir comércio e, sobretudo, reabrir shopping centers, que são locais fechados. Você tem que ter certeza de que você está numa situação confortável, você está numa situação dominada. E isto não é, neste momento, ainda o caso nem da cidade de São Paulo, nem da região metropolitana de São Paulo. O governo do Rio decidiu manter o isolamento social no estado, mas ainda não decidiu as regras que serão adotadas nos próximos dias. O decreto que determina o isolamento social no estado perde a validade neste domingo. Hoje o governo se reuniu para decidir as regras de flexibilização, mas até agora não saiu nenhuma publicação nova em diário oficial. O secretário de Saúde, Fernando Ferri, disse que uma nova reunião foi marcada para segunda-feira. No início da noite, o governo informou por telefone que vai manter o isolamento e as flexibilizações serão definidas nos próximos dias. Neste cenário de indefinição sobre a quarentena, não há vagas em UTI para pacientes com Covid na maioria dos hospitais públicos. Só há leitos disponíveis nos hospitais de campanha e numa unidade de referência no sul fluminense. O Rio passou hoje dos 50 mil casos confirmados de Covid-19, o segundo estado com maior quantidade de infectados no país. E a curva continua subindo. Em apenas uma semana foram quase 18 mil novos casos no estado. Desde o início da pandemia, 5.277 pessoas morreram. A inauguração dos hospitais de campanha está atrasada em um mês. Dos 7 prometidos, apenas um deles, o do Maracanã, está funcionando. Em meio à crise dos hospitais de campanha,
o governo decidiu mudar a gestão dessas unidades. A organização social IABAS continua responsável pela construção dos 6 hospitais que ainda não foram entregues, mas a administração deles deverá passar para grupos de empresários da rede de saúde. Novamente, a definição sobre detalhes jurídicos ficou para uma próxima reunião, também marcada na segunda-feira. Ontem, a organização social foi notificada por não estar cumprindo o contrato. O Estado já pagou 256 milhões de reais ao IABAS. Diante das suspeitas de irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender os pagamentos. Tanto o IABAS quanto o governador Wilson Witzel, do PSC, e o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de irregularidades nos contratos. Na quarta-feira, um dia depois de ser alvo de um mandado de busca e apreensão, Witzel anunciou em uma rede social que os hospitais de campanha de São Gonçalo e de Nova Iguaçu, na região metropolitana, começariam a operar ainda esta semana. Mas a semana acabou e ainda não há sinal, nem de médicos, nem de enfermeiros nessas unidades. Em nota, o governo do Rio informou que depois de uma série de problemas na gestão dos hospitais de campanha, Wilson Witzel determinou que a Secretaria de Saúde negocie com um consórcio de hospitais privados a gestão das unidades de São Gonçalo, Nova Iguaçu e dos demais hospitais que serão abertos. O que os profissionais de saúde enfrentam nessa pandemia, eles contam aqui no Jornal Nacional. Hoje é a vez do fisioterapeuta André Luiz de Souza, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Participamos juntamente com o médico da intubação desse paciente e nesse procedimento a gente fica exposto à geração de muitos aerosóis e o risco grande de se contaminar. Atualmente eu estou afastado, eu recebi recentemente um teste positivo de Covid. Assim que eu recebi o resultado, me veio um sentimento muito grande de culpa, me bateu um desespero muito grande, uma raiva. Mas hoje eu consegui pensar melhor e refletir e eu só quero sair dessa mais forte. Graças a Deus não precisei ser hospitalizado, sinto apenas sintomas leves, mas a guerra continua e tem muita gente que vai precisar de mim e eu vou voltar o mais forte possível para poder ajudar quem precisa. Procuradores da República de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Sergipe decidiram recomendar ao Ministério da Saúde a suspensão do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes diagnosticados com Covid-19. Os integrantes do Ministério Público enviaram representação ao Tribunal de Contas da União pela suspensão da nota informativa sobre a administração dos medicamentos. Os procuradores alegaram que a Organização Mundial da Saúde travou os ensaios clínicos que estavam sob a coordenação da OMS até a confirmação de que essas drogas são seguras para os pacientes. E apontaram que não foi respeitado o processo legal de registro dos medicamentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Papa rezou hoje pelo fim da pandemia. Durante a oração, Francisco estava conectado a santuários de Nossa Senhora em várias partes do mundo. O Papa abriu a cerimônia e depois, com o terço nas mãos, acompanhou silenciosamente as orações pelo fim da pandemia. Francisco convidou para o rosário um médico e uma enfermeira, profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença. Um paciente curado e uma pessoa que perdeu um parente para a Covid-19. Para lembrar quantos foram pessoalmente tocados pelo sofrimento. Um sacerdote, um capelão de hospital e uma freira e enfermeira que também se curou da doença, por todos os religiosos, muitos que perderam a vida para estar próximos das vítimas. Um farmacêutico e uma jornalista, em nome dos que continuam trabalhando pelos outros. Um voluntário da Defesa Civil com a mulher e a filha para agradecer os que se doam, e até uma jovem família com um bebê que nasceu durante a pandemia. A maioria usava máscara de proteção e respeitava o distanciamento social. Junto com o Papa, mais de 40 santuários de várias partes do mundo também rezaram o terço. Lourdes, na França, Fátima, em Portugal.
e da América Latina, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, o da Virgem de Guadalupe, no México, e o de Nossa Senhora de Luján, na Argentina. Padre. É mais um gesto forte e simbólico do Papa Francisco, que desde o início da disseminação do vírus, promoveu cerimônias que sensibilizaram muitos fiéis. No dia em que ele concedeu uma bênção especial aos peregrinos do mundo inteiro, na Praça São Pedro, completamente vazia, segundo dados oficiais, a Itália atingiu o pico de mortes. Amanhã, Francisco rezará a missa de Pentecostes na Basílica Vaticana. Não é prevista a presença dos fiéis, que poderão entrar na Praça São Pedro para ver o Papa na janela do Palácio Apostólico. As máscaras já fazem parte do nosso dia a dia, né? Mas como agir quando é preciso fazer com que as crianças usem essa proteção? Vamos ver na reportagem da Graziela Azevedo. Ver o filho assim feliz e protegido é o sonho dos pais. Mas quem disse que é fácil? Sem colocar a mão. Não quero colocar a máscara. Tem que orientar o tempo todo, né? Não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz. Tocou em alguma coisa, vai lavar a mão. Fácil pode não ser, mas necessário o uso das máscaras para crianças certamente é. Ela ajuda a evitar que os pequenos se contaminem e contaminem os outros. A máscara não substitui o isolamento social, mas deve ser usada nas saídas inevitáveis e poderá ser exigida num futuro retorno às aulas. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso só a partir dos 2 anos de idade, porque bebezinhos podem sufocar. A pediatra lembra que esse período de isolamento é importante para treinar as crianças com carinho e paciência. Dos 2 até os 5 anos e 11 meses, a quase 6 anos, a gente tem que avaliar individualmente. Quando a criança não tem uma adesão adequada, quando ela fica pegando o tempo todo, ela coloca a máscara embaixo do nariz, é melhor não usar, porque vai colocar essa criança em risco ao invés de protegê-la. Os cuidados de higiene são os mesmos dos adultos. As crianças e os pais devem estar com as mãos limpas na hora de pôr e tirar, como a Maria já aprendeu a fazer. Agora eu vou pegar minha máscara. Bem no cantinho. Depois eu vou pegar aqui. Brincar é um bom jeito de ensinar. Até as bonecas da pequena Aurora já usam. Ai, eu preciso pegar minha máscara. Máscaras divertidas estão saindo dessa oficina no interior de São Paulo. Fazer em tecido duplo, com ajustes e nos tamanhos certos para cada idade são cuidados tomados pela costureira, que também é mãe e testa o produto nos filhos. Muitas vezes a gente precisa levá-los a um médico, correndo a uma farmácia, alguma coisa, e foi aí que veio a ideia que eu precisava para eles também. Não resta dúvida de que com treino e explicação, eles acabam dando lição. A máscara deve cobrir sua boca e nariz, sem deixar nenhum espaço nas laterais. A seguir, um foguete faz história na exploração do espaço. No 5º dia de protestos pela morte de um negro por um policial branco, o presidente dos Estados Unidos ameaça mobilizar o exército contra os manifestantes.